Quando a gente pensa em termos de cristologia, a gente tem duas referências importantes que vão aparecer. Uma é no ano 381 em Constantinopla e em 451 em Calcedônia, quando você tem a definição da união hipostática das duas naturezas de Cristo. Cristo Jesus é totalmente divino e totalmente humano. Esse consenso de quem é Jesus e quem é Deus, toda a cristandade fecha. E fecha nos 27 livros inspirados no Novo Testamento. Onde que a coisa começa a ter uma percepção diferente? No entendimento sobre o papel da Bíblia e da igreja, no entendimento sobre o que é a salvação e qual que é o lugar da Escritura. Então, aí a tradição, digamos assim, eu prefiro usar o termo evangélica, ela vai dizer, não, olha, como é que a tradição latina se estabeleceu? A igreja é a referência principal e a Bíblia é boa porque a igreja coordenou o surgimento da Bíblia como tal. Então, a base é a igreja e a Bíblia vem depois. A tradição evangélica, não, peraí. A Bíblia é a base, a igreja vem depois. Então, se eu quero saber se uma igreja é boa, eu vou ver o que a Bíblia diz. Na tradição católica, não. Se eu quero saber se a Bíblia é boa, vamos ver o que a igreja diz. A igreja é a referência. A outra ideia fundamental é que na tradição católica, porque o que você tem? Né? Você tem razão, tradição, experiência, né? E a escritura. A tradição católica valoriza muito a tradição histórica, de modo que a tradição histórica acaba tendo um peso tão valioso quanto a escritura. Nesse sentido, para a teologia católica, por exemplo, num certo sentido, a revelação continua, porque o que os concílios, o que as encíclicas, aquilo que é definido, tem peso, e tem peso de direcionamento teológico absoluto. Quando a gente chega na tradição evangélica, diz nada disso. Todas as coisas são secundárias, somente a Escritura. E nós só podemos ser salvos por Cristo, nada que a tradição acrescentou uma série de apoios soteriológicos. Olha, eu preciso da ajuda dos sacramentos, eu preciso da ajuda de Maria, eu preciso da ajuda dos santos, eu preciso de ajuda de uma série de coisas para que a minha condição de salvação se estabeleça adequadamente. A tradição evangélica diz não, somente Cristo. Somente a Escritura, no certo sentido, até uma simplificação da fé. Somente pela graça e pela fé. E aí os caminhos são diferentes. Agora, entre os diversos grupos, tanto o luterano, tradição anglicana, que começa meio esquisita, não é porque o Henrique VIII queria casar, então não é uma reforma muito recomendável. No seu início, segundo pelo menos. E a tradição calvinista, mas também a reforma radical, que é a reforma menos conhecida, menos falada, que é a reforma anabatista, e depois dos grupos batistas. Porque esse pessoal dizia, galera, tá ruim demais, vamos começar do zero. Não aproveitou nenhuma... Então, deixa tudo que ficou para trás. O que a tradição luterana e a tradição calvinista fez foi tirar um pó da coisa. A tradição radical diz, não, a gente começa do zero. Então surgiram os anabatistas, talvez a maior herança disso está num grupo pouco conhecido chamado Menonita. Lembra dos Amish? Sim. Aqueles caras lá, então eles são um desdobramento desse grupo que surge na Holanda, no século XVI. Aí você tem os Amish, os anabatistas e depois a tradição batista, que surge um pouquinho depois na Inglaterra, passa pela Holanda e cresce muito fora da Europa porque foi muito perseguida. E aí então você tem esse desdobramento. Então, esse pessoal, todo mundo concorda sobre somente pela graça, somente pela fé, somente pela escritura. Vão surgir divergências menores. Então, assim, a galera não se entende, é verdade, mas não é bem assim. Agora, como é que... Eu vi você até colocou no post quando estava falando que ia vir aqui. Qual foi o surgimento da primeira igreja no Brasil? Quando é que chega a primeira igreja no Brasil? Então, a primeira igreja no Brasil... Evangélica é curioso. No dia 10 de março de 1557, os invasores franceses do Rio de Janeiro que chegaram aqui,
eram calvinistas. Porque o Calvino era francês, todo mundo conhece o Calvino da Suíça. O cara vai lá em Genebra, tem um baita Calvinão lá para ele ver e tal, né? Tem o Museu da Reforma, tem a Igreja de Saint-Pierre. Mas o Calvino, ele nasceu em Noyon, né? Então a reforma na França, ela chegou ao ponto que em pouco tempo na França, 10% da população era do grupo chamado Huguenote. E quando os franceses invadiram aqui, na época, para fazer o que? A França, né? A Antártica, né? E eles tentaram ali o Rio de Janeiro, pertinho do Santos Dumont, o primeiro culto é feito ali, o primeiro culto evangélico das Américas. De maneira similar, um pouquinho depois, os holandeses lá, no século XVII, né? Com Maurício de Nassau, junto com eles vieram muitos judeus e muitos calvinistas holandeses, em Olinda e Recife. Então ali também teve uma presença, vamos dizer assim. Mas nunca mais depois da expulsão do pessoal teve espaço para o movimento evangélico. Os primeiros que começam a chegar aqui é no século XIX. Por quê? Porque o Brasil, por causa dessa situação do império, né? Na virada aí do Dom Pedro I para o Dom Pedro II, abriu espaço por causa da proximidade dos Habsburgos com a Casa de Bragança, né? Porque nossa princesa era de origem austríaca, né? E isso abriu um caminho para os imigrantes de origem alemã virem para cá. Então a coisa começa onde? Em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, começo do século XIX. E depois chegam os imigrantes no sul e eles ficam ali separados, né? E somente depois de 1824, quando você tem uma nova Constituição que abre um espaço para uma certa liberdade religiosa, é que a gente começa a ter uma abertura maior. A gente tem o que a gente chama de um protestantismo de imigração, com suíços, alemães e, curiosamente, americanos. E depois o que a gente chama de um protestantismo de missão. Aí vão chegar congregacionais, vão chegar batistas, vão chegar presbiterianos, tudo na metade do século XIX, né? Ashbel Green Simonton, dos presbiterianos, os batistas que chegam no interior de São Paulo, para Americana. Sabe, a Rita Lee Jones é descendente desses batistas que vieram e que migraram para cá. Então, aí começa esse espaço dos primeiros não católicos. E a vida deles é difícil, né? Porque a coisa é meio setorizada. E aí mais tarde, aí sim que a gente vai ter, né? Aí são os amigos do Douglas, né? Que vão surgir, que é a galera do fogo, né? Pentecostais. Então, mas vamos antes de chegar então nisso,